Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje a gente vai dar sequência ao nosso sisteminha aqui de gestão de avaliação de desempenho de funcionários, né? Então esse é um sistema que vai ficar bastante completo, tá? Essa já é a sexta aula aqui do nosso projeto. Lembrando, todos os nossos projetos eles começam do zero, tá? Então você não precisa ter grandes conhecimentos de VBA para conseguir acompanhar aqui nossas aulas. E se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade, é só deixar aqui nos comentários. E aí eu vou fazer o possível para te responder, para te ajudar aí a conseguir resolver qualquer problema que você enfrente ao longo da construção do seu sisteminha, assim como nós. E o nosso propósito aqui não é fazer um sistema lindo, né, bonito ou coisa do tipo, mas sim que você aprenda mecânicas interessantes de forma prática, tá? Então, essa, como eu disse, já é a sexta aula. Então, eu vou deixar aqui em cima aparecendo para vocês o link para você poder acessar a playlist inteira dessa nossa sequência de aulas e poder assistir lá desde a primeira aula, caso você tenha chego agora, tá? Então já deixa aí seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque a gente tem bastante conteúdo aqui, só esse projeto aqui já é um mini curso aí de VBA completo para você, tá bom? Bom, mas rapidinho, o que a gente fez aqui nesse formulário, né? Esse aqui é o user form que a gente criou lá no comecinho. A gente tem aqui o multipágina, que é onde estão aparecendo aqui esses controles, né? A gente tem aqui um botão, que esse é o primeiro botão de uma série de botões que vai aparecer aqui em cima. A gente fez ali uma guiazinha de ajuda, né, que mostra ali pra gente o que cada botão faz, aí de uma forma bastante dinâmica, que fica bem legal. A gente fez o cadastro dos nossos funcionários, então aqui nessa guia de funcionários, a gente já consegue cadastrar um funcionário novo, como esses aqui que estão cadastrados. A gente consegue fazer a edição do funcionário, a gente também consegue excluir os funcionários e eles já aparecem aqui de forma automática nessa nossa caixa de listagem. Então, foi até aí que a gente foi aqui no nosso projeto, tá? O que a gente vai fazer agora, galera? Na aula de hoje a gente vai fazer o filtro, né? Então, por quê? Eu tenho aqui esse buscar funcionário aqui, que é uma função bem legal, os clientes costumam gostar bastante, né? Porque fica bem dinâmico e fica com aquela cara que lembra um sisteminha mesmo, um site, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui a gente já deixou pronta todas as mecânicas das caixas, então isso já ajuda muito a gente. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer com que esses dois botões aqui passem a funcionar de forma correta, né? Então, primeiro, eu vou começar pelo botão mais fácil, que é esse botãozinho aqui de limpar os filtros de funcionários. Como que isso vai funcionar? Toda vez que eu aplicar um filtro, né, ele vai ficar aqui preenchido. Eu filtrei esse nome aqui, por exemplo, tá? Então, quando eu clicar nesse botãozinho, o que ele vai fazer? Ele vai limpar essas caixinhas todas essas caixinhas aqui, e vai voltar aqui a condição original da nossa lista, né? Mostrando todos os funcionários novamente, né? Limpando ali os filtros. E eu tenho esse outro botão que ele aplica os filtros, né? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, para a gente poder fazer isso, galera, a gente precisa dar uma revisada aqui em como a gente fez a nossa estrutura, né? Então, eu tenho aqui a guia funcionários. Aqui à minha esquerda, né, a partir da coluna A, entre A e G, eu tenho a lista que está servindo de base de dados ali, salvando meus funcionários. E essa lista aqui, eu nunca quero mexer nela, né, porque ela é a minha base, eu não quero filtrar nela. Então, por isso que a gente já tinha deixado, olha, duas outras listinhas aqui já prontas, tá? Então, essa aqui do meio, entre I e M, vai servir para coletar os critérios de filtro, tá? Enquanto essa outra aqui, olha, de O até U, vai servir para pegar os dados filtrados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é o seguinte, criar uma mecânica que ele consiga aplicar esse filtro, né, e fazer aqui a nossa limpeza. Como que a gente vai fazer isso? Vai fazer da seguinte forma. Quando eu abrir aqui esse formulário, né, é importante que ele garanta que toda vez esteja sem filtro nenhum. Tá? Então isso é legal. Toda vez ele tem que estar sem filtro nenhum. Então como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no User Form Initialize, tá? Então ele tem aqui, olha, os MDs, né, os calls, na verdade, que vão chamar ali todos os módulos, né, que a gente foi criando aqui, e as subs dentro dos módulos que fazem as ativações. Aqui embaixo eu vou ter um me, né, com um blocão, fazendo toda a configuração básica aí dos nossos controles por enquanto. E aí agora eu vou fazer aqui embaixo, olha, uma etapa que vai servir de limpeza de filtros. Por enquanto a gente só vai ter um filtro, então é mais fácil. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ele vir até essa minha guia aqui, tá? E se você lembrar, eu tenho aqui o módulo variáveis, onde eu disse que essa
planilha de funcionários, ela se chama WF, tá? Então eu vou aproveitar disso porque isso vai me ajudar, tá? Opa, deixa eu abrir errado aqui, deixa eu voltar lá no user form, tá? Então eu vou vir aqui, olha, user form, initialize, vou vir aqui no final e vou falar para ele o seguinte, olha, então toda vez que você abrir essa estrutura, né, eu quero que você limpe lá os nossos itens. Só que tá vendo que eu tenho aqui, olha, esse MD listas, isso aqui tem que acontecer agora depois, tá? Então, como eu quero jogar aqui no final, eu vou trazer ele aqui, olha. Então, primeiro eu vou limpar os filtros, tá? E depois eu vou fazer a atualização das listas, ok? Onde que eu vou limpar os filtros? Então, na minha wf.range, só colocar maiúsculo por conta de mania, wf.range, né? Então vai lá na planilha de funcionários, seleciona DI, porque eu só vou ter uma opção ali de filtro, né, para cada item, então eu só vou ter uma linha de filtro. Se você tiver uma situação diferente, onde a pessoa pode ter mais de uma situação, a gente tem vídeo aqui no canal mostrando esses tipos de casos. Então, você vai precisar daí fazer uma estratégia um pouquinho diferente, tá? Mas no meu caso eu posso só selecionar essa linha aqui e dar um delete ali, né? Então, como se tivesse justamente aqui assim, ó, vai estar escrito alguma coisa aqui, né? Seja lá o que for e tudo mais, que é o que a pessoa filtrou. Por exemplo, o que eu quero que ele faça? Selecione e dê delete. Como que faz isso? Então, de I2 até M2, então, cifrão I, cifrão 2, dois pontos, cifrão M, cifrão 2, fecha o ponto, clear contents. Isso aqui é o delete, né? Aquele delete que limpa ali os dados. Só isso, galera. Fez isso aqui, ele já vai limpar aí os filtros anteriores. E quando não tiver filtro, também não tem problema. É a mesma coisa que ele tá vazio e apertar delete, não vai fazer nada, tá? Beleza, fiz isso, agora ele vai atualizar a lista. Só que essa atualização de lista, a gente vai precisar mudar ela um pouquinho. A gente fez ela para a gente fazer as mecânicas, mas agora, ao invés dessa atualização de lista pegar os dados daqui, eles têm que pegar os dados daqui. Tá? E essa é a grande diferença que a gente vai fazer para ficar mais fácil o nosso código. Então, eu vou vir aqui no módulo de lista, vou vir aqui na sub ATLTS, e aí aqui o que eu estou fazendo? Para a gente recapitular. Eu tenho aqui, olha, algumas definições de variável, esse F que é uma folga do tamanho da coluna, né? E ali eu deixei com 10 pontos, que ficou uma folguinha legal. E aí eu falei para ele, olha, vai lá na coluna WF, né? Faz aqui, olha, o range da A2 e se ele for empty, sai. Ou seja, se não tiver dados de funcionário, nenhum cadastro de funcionário, sai. Isso não vai mudar. Depois, olha, L virou A1, tá? E agora não é mais A1, tá? Agora, antes de fazer isso aqui, eu vou precisar mandar ele filtrar esses dados com base nesses critérios e colar aqui. É isso que eu vou falar para ele fazer. Como que faz isso? É bem fácil, na verdade. Eu vou falar para ele isso, ó, ponto range, cifrão, cifrão 1, tá? Então, o que é isso? Tá? Então, cifrão A, cifrão 1, eu mandei ele, esse range, né, cifrão A, cifrão 1, mandei ele selecionar a célula A1, ok? Então, eu falei para ele, seleciona A1, ótimo. Aí eu vou falar para ele o seguinte, ponto, advanced filter, tá? Filtro avançado. O que é o filtro avançado, galera? Até estou pulando uma etapa aqui, desculpa. Ponto, current region. Tá, então, o que é current region primeiro, né? Então, eu selecionei aqui, ele vai dar um Ctrl T. Então, ele vai selecionar aqui o tamanho da lista inteira, independente de quantas linhas já tem selecionadas, tá? Então, current region é isso. Agora sim, ponto, advanced filter, filtro avançado. O que é o filtro avançado? É eu vir aqui em dados, né? Esse filtro avançado aqui, olha. É essa ferramenta que eu estou usando. E ele tem algumas configurações que a gente precisa fazer. Começando por, primeiro, a lista vai ficar no local, ou seja, eu vou filtrar aqui mesmo, ou eu quero copiar para outro lugar. Eu quero copiar ele aqui para a coluna O, tá? Então, lá eu tenho que responder essa pergunta. Como que eu respondo essa pergunta no VBA? Quer ver? No VBA eu vou fazer o seguinte, ó, espaço, e aí eu vou pegar esse aqui, olha, filter copy, XL filter copy. Isso aqui é para ele copiar, como se eu estivesse clicando naquela bolinha de copia para outro lugar, tá? Vírgula, próxima pergunta. Qual que é o range de critério? Ou seja, onde vão estar os dados que você quer que eu utilize como critério de filtro? No meu caso, eu quero utilizar isso daqui, olha. Então, de I1 até M2. Então, você pode escrever esse range, porque vai ser sempre igual.
ou você pode fazer assim, olha, ponto range, dá na mesma, tá? Nesse caso, eu gosto de escrever assim porque se você tiver mais linhas, né, 5 linhas de filtro, enfim, que não seria aplicável para esse projeto, mas em outros poderia ser, essa mecânica ela já funciona. Agora, se você pegar o range, daí você tem que ficar ajustando isso, tá? Daí não é tão legal. Então, essa mecânica ela é bacana porque ela funciona igual, né? Muito bem, independente de quantas linhas você tem, tá? Então, eu vou pegar aqui, cifrão I1 e cifrão 1 ponto current region também. Ou seja, o que eu falei para ele? Falei para ele, vem aqui, dá um Ctrl T. Então, agora que não tem nada, né? Não tem filtro nenhum, ele vai pegar só a primeira linha. Só que imagina que eu vim aqui e preenchi um filtro no departamento. O que ele vai fazer? Vai vir aqui, Ctrl T, olha, ele pega as duas linhas, entendeu? Aí imagina que eu falei, ou esse departamento, ou esse outro departamento aqui, por exemplo. Eu vou selecionar, Ctrl T, ele pega 3 linhas. Então, por isso que eu acho essa estratégia mais interessante, tá? Beleza. Então, aqui vai funcionar certinho. E aí, depois disso, eu vou colocar mais uma vírgula e ele vai perguntar, ok, então você quer que eu faça um filtro avançado? Eu vou utilizar esse range aqui como critério, só que você falou que eu tinha que copiar ele para algum lugar. Para onde, né? Então, para onde que você quer que eu copie? E aí, aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse endereço aqui, olha, de O1, tá? Até o 1, tá? Então, cifrão, né? É o ponto range, cifrão O, cifrão 1, 2 pontos, cifrão U, cifrão 1, tá? Então, assim, ele vai saber que ele tem que colar neste lugar. Então, esse range ele vai funcionar exatamente dessa forma, ok? Então, uma linha só de código já faz todas essas atividades pra gente, isso é legal. E o que vai acontecer? Quando ele aplicar isso, como não tem filtro nenhum, o que ele vai levar para lá? Tudo. Então, a lista vai ficar inteira quando isso daqui está limpo. Por isso que a gente mandou ele limpar no começo do user form, né? Então, vai mostrar tudo. Agora, quando você preencher alguma coisa, daí ele vai buscar só aquilo que você pediu, tá? Beleza. Só que tem um problema. Quando ele faz essa atualização, percebeu que ele está colando ali os dados. Aí vamos imaginar, eu tenho lá 1000 funcionários na minha empresa, por exemplo. Aí eu fiz um filtro, quantos desses 1000 funcionários trabalham na logística? Ah, desses 1000 funcionários eu tenho 40 pessoas que trabalham na logística, por exemplo. Então, quando eu filtrar, ele vai colar 40 dados, só que ele tinha 1000. Então, ele vai mudar só as 40 primeiras linhas e vai continuar aparecendo aquele resto no fim. Isso não é legal. Então, o que eu tenho que fazer? Antes dele fazer essa estrutura, eu tenho que limpar daqui os dados antigos, tá? E como que faz para você limpar dali os dados antigos? Você pode fazer isso aqui, olha, de forma bem simples, tá? Você vai verificar a O1, ok? Então, eu vou fazer antes dele fazer o filtro avançado, tá? Então, ponto range, ou melhor, if, porque eu quero verificar, ponto range, cifrão O, cifrão 1, ponto, opa, saiu AO, né? O, cifrão 1, ponto, value é diferente de empty, então é o seguinte, olha, se você chegar aqui e a O1 não tiver vazia, aí você vai fazer o seguinte, then, posso até colocar na mesma linha, ponto range, cifrão O, cifrão 1, ponto current region, olha ele aí de novo, ponto delete, deleta essas linhas para mim antigas, não tem problema deletar o título junto, tá galera? Percebe que assim ele vai deletar o título junto, e isso para mim não é um problema. Deixa eu só colocar um aqui, que eu acabei desligando o meu numlock sem querer. Então, O1.currentRegion, delete. Então, o que eu falei para ele? Vem aqui, dá o Ctrl T e apaga tudo, tá? Não tem problema, porque quando ele fizer a cópia, ele vai copiar todos os dados, tá? Inclusive o cabeçalho, ok? E aí, o que eu vou fazer? Fez isso, eu vou colocar aqui para ele Shift, 2 pontos igual, XL, up, que é aquele jogar para cima. Por quê? Quando você vem aqui, olha, clica com o esquerdo e dá o excluir, o delete é esse excluir aqui. Ele aparece essa perguntinha, você quer deslocar para a esquerda, para cima, linha inteira ou coluna inteira? Aquele XL up é você selecionar essa caixinha aqui de selecionar, deslocar células para cima. Tá? É isso daqui que a gente está fazendo ali, tudo bem? Ótimo. Então fizemos aqui, ele vai fazer aqui essa atualização para você e
Logo depois disso, né, então ele fez ali o filtro bonitinho. Agora a gente começa essa parte aqui que é código antigo, que a gente precisa fazer algumas alterações. Por quê? Antes ele estava utilizando como referência a coluna A1. Agora ele tem que usar a coluna O1. Tá? Então, todos os lugares onde apareceu A, eu vou ter que trocar para O. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse trecho aqui, olha, do meu código. Tá? Na verdade, nem precisa, só esse pedacinho aqui do código, é só aqui que tem essas mudanças. Vou dar um Ctrl L. Se você quiser, também pode mudar um por um, tá? Até porque é pouquinho. E vou vir aqui substituir. E aí, toda vez que aparecer o cifrão A, vai virar cifrão O. Tá? E aí vou pedir para substituir todas. Trocar 3 vezes, ótimo. Aí tem o final, era G, agora o final vai ser U, ok? Então, toda vez que aparecer o cifrão G, vai virar cifrão U. E aí ele vai alterar aqui para mim esses finaizinhos ali, tá? Então, substituir todas 2 vezes, ok. Então, aqui ele já vai fazer essa atualização dessa etapa aqui do código também, certinha para mim, para ele pegar agora da coluna certa, tá? Aí depois a gente tem esse lar aqui, olha. Esse lar estava indo de 2 até 7, né? E ele começava aqui no 1, ok? Então eu tenho que ajustar esses números de coluna. Por quê? Antes era 1 porque era coluna A, eu tenho aqui, olha, 12, 13, 14 e começo na coluna 15. Tá? Então agora é 15 aqui. Aí aqui, já que ele já fez a 15, eu vou para 16. E aí vou 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, Lucas, eu não quero ficar contando. Faz isso aqui, igual a call. Essa célula, 21. Aí dá o número da coluna, essa célula, essa fórmula call, tá? Então, 21. Então, eu vou dar 16 até a coluna 21. Ótimo. Então, agora ele já vai ajustar nas colunas certas também. E depois, o final aqui, esse final não muda, tá? Então, esse final aqui não tem alterações. Tudo bem? Beleza. Então, aqui a gente já atualizou. Vamos ver. Ele tem que atualizar e aparecer todos os nomes de funcionários pra gente. Então, eu vou salvar o meu código. Eu vou rodar ele assim, tá? Opa, deixa eu ver aqui que eu já deixei alguma coisinha aqui de errado, né? Deixa eu ver aqui, ponto range, cifrão O, cifrão 1, né? Então aqui eu pulei algum cifrão O, cifrão 1 algumas vezes aqui, né? Mas tudo bem, então agora foi. Por isso, galera, sempre verifiquem tudo que vocês fazem, percebeu? Eu mexi em um código pequeno, errei, esqueci o número 1 ali, né? Então foi fácil de verificar porque eu mexi em pouca coisa, tá? Se eu tenho um código inteiro alterado, ou muita coisa alterada, aí fica mais difícil, ok? Então, vou colocar aqui, olha, vou clicar e olha lá, todos os funcionários estão aqui e você vai perceber que ele copiou todos os funcionários para cá também. Então é isso que eu queria, exatamente isso que eu queria, ok? Beleza. Agora, como que eu faço, né, esse filtro aqui, ele limpar? Por que eu falei que ele é mais fácil? Porque a gente já tem tudo pronto. Como assim? Já tem tudo pronto. Eu já tenho aqui, olha, toda vez que eu clico nesse botão aqui, que é o botão de salvar, se eu vier aqui no final do código, eu tenho isso daqui, olha. O que é isso daqui? Ele está limpando aquelas caixinhas, tá? Então é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aqui, eu vou fazer lá também, tá? Então não muda muito. Vamos lá que eu vou escrever ele do zero aqui, olha. Então eu vou colocar aqui, olha, limpa busca funcionário, que é o botão que a gente está trabalhando. Vou vir no evento clique dele, que já estava aqui em cima, né? E aí, primeira coisa, então, é limpar os dados que eu tenho ali na minha caixinha. Então eu vou fazer isso aqui, ó, with me and with, ok? E aí, como que eu faço isso? Ponto .cb, busca. E aqui fica fácil, porque agora eu tenho todos aqueles textinhos busca, né, que a gente já fez lá desde o começo, então facilita minha vida. Ponto valor vai ser igual, então, ó, departamento, md módulo, né, de textos padrão, ponto tp departamento. Aí a mesma coisa para todos os outros. Ponto cb, busca formulário, ponto valor, opa, vai ser igual a mdtp.tp formulário, né, form func. Depois, vamos para o próximo. Nossa, meus dedos estão congelando aqui, tá um frio hoje, galera. Bom, mas vamos embora. Ponto cb, busca, líder funcionário, ponto valor, vai ser igual a mdtp.tp líder. Próximo, ponto cb, cargo, opa, buscar cargo, ponto valor, vai ser igual a mdtp.tp cargo. Vamos ver, eu acho que já acabaram, ponto cb, já peguei todos os busca. Agora vamos pegar tp, né? Ou tb na verdade, né? Então, que é o busca nome funcionário, ponto valor, vai ser igual a md
tp.tp busca nome funcionário, tp nome, né? Beleza. Então aqui ele já vai fazer todas as caixinhas da meu quadro de buscas voltarem a ter seus respectivos textos padrão. Então isso já vai me ajudar. Ótimo. Agora o que eu vou fazer? Depois que eu fiz isso, eu preciso também ir lá na minha WF, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, fora do if, agora eu vou fazer o seguinte. Vou falar WF ponto range. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar I2, M2 e vou dar auto delete, né? Igual eu fiz lá no começo, né? Então cifrão I, cifrão 2, dois pontos, né? Cifrão M, cifrão 2, ponto clear contents. Então agora ele limpou ali o que eu já tinha preenchido de filtro. E agora depois o que eu faço? Peço para atualizar a lista de novo. Então eu vou fazer, ó, call md listas.atlts. Então o que ele vai fazer? Ele vai limpar o formulário, vai limpar o range de critério e vai pedir para atualizar a lista de novo. Então toda vez que você clicar, ele vai fazer isso, já vai atualizar tudo bonitinho para você. Então essa foi facinho. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar o filtro, né? Então como que a gente faz para conseguir colocar esse filtro em prática? Para isso, galera, também não é muito difícil. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou vir aqui, olha, agora no busca funcionário, tá? Também no evento clique dele, ok? E aí eu vou fazer para ele o seguinte, eu vou pedir para que lá na minha WF, tá? Então eu vou vir aqui, olha, with WF, que é a nossa planilha de funcionários, e o end with, ok? E aí eu vou falar para ele o nome, né? Então eu vou ter que verificar agora campo por campo. Então if me.tb busca nome.value for diferente de md.tp.tp nome, ou seja, se, né, então if, se a minha caixinha de texto de busca de nome de funcionário for diferente, tá, do texto padrão, quer dizer que a pessoa tentou fazer um filtro de nome. Então, then.range, cifrão i, cifrão 2, ponto value vai ser igual, e aqui tem o pulo do gato, galera. Ó, para ficar bem legal aí o seu filtro, você vai fazer isso daqui, ó. Se você colocar diretamente o valor da caixinha, né, que seria o mi.tb nome funcionário.value, ele já vai funcionar, ok? Já vai funcionar. Por quê? O que ele vai fazer ali? Ele vai pegar, por exemplo, o funcionário Lucas, tá? Aí ele vai colar lá, só que ele vai trazer só o nome Lucas. Só que a gente sabe que, principalmente para a galera na faixa de 30 anos, que é a minha casa, tem muito Lucas por aí, né? Era o nome da moda. Então o que acontece? Quando você faz esse tipo de pesquisa, você quer que apareça o Lucas Araújo, Lucas Silva, o Lucas, enfim. E você vai querer que apareça todo mundo que tem Lucas no nome, tá? Então é muito mais interessante desse jeito, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso daqui, olha. Para que apareça todas as opções. Aspas, asterisco, aspas, espaço e-comercial, espaço, aí vai vir o nome da pessoa que foi digitado. Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aspas, asterisco, aspas, e aqui o e-comercial, né, para juntar as duas coisas. Então ele vai ficar asterisco, nome, asterisco. Então esse asterisco ele serve para dizer o seguinte, pode ser qualquer coisa antes, por exemplo, sei lá, João Lucas. Vamos imaginar que alguém com nome composto, João Lucas. Então, se eu digitei Lucas, ele vai pegar mesmo tendo João antes, por conta desse primeiro asterisco, ok? Agora, se eu colocar Lucas Araújo e Lucas Silva, são duas terminações diferentes ali para esse nome. Então, o que eu vou fazer? Esse segundo asterisco vai permitir que ele tenha essas opções. Tudo bem? Então, isso daqui é bem legal. Isso daqui ajuda bastante para você ter todas essas variações, todas essas condições diferentes. Beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui agora, né? Depois que eu fiz isso, pessoal, então, eu fiz o preenchimento do primeiro, vou fazer o preenchimento dos próximos. Então, cargo, o próximo, né? Então, if me.cb busca cargo, ponto value é diferente de mdtp.tp cargo, then, ponto range, cifrão ij, cifrão 2, ponto value vai ser igual. E aqui tem um negócio interessante. Cargo, pessoal, eu não preciso do asterisco. Por quê? Porque eu estou usando caixa de combinação. Então não tem como a pessoa procurar uma coisa parecida, diferente do nome.
Então, quando você está trabalhando com caixa de texto, eu aconselho que você use o asterisco. Quando você está trabalhando com caixa de combinação, as CBs aqui do nosso projeto, então acaba não fazendo muita diferença, porque você pode até pôr, não vai dar diferença, não vai dar problema, porém, né, eu quero, se eu pesquisei o departamento lá, logística, por exemplo, então eu quero que apareça só da logística, tá? Então, nesse caso, eu vou direto. Então, eu vou colocar aqui mi.cb, cargo, busca cargo, né, ponto, valor. E agora a mesma coisa para todos os outros, porque todos os outros agora são caixa de combinação, né? Então, o primeiro era o único que era caixa de texto, né? Então, depois o cargo é departamento, if mi.cb busca departamento, ponto, valor, diferente de mdtp.tp departamento, dem.range, então j eu vou para cá agora, ponto, valor, é igual a mi.cb departamento, ponto, valor. Beleza, vou para o próximo. Depois do departamento, na coluna L, eu vou pôr o líder. Então, if mi.cb líder.valor é diferente de mdtp.tp líder, dem, ponto, e acabei de perceber que a gente vai precisar fazer uma alteraçãozinha aqui. Peço desculpas, mas vai ficar legal. Range, cifrão, KL, cifrão 2, ponto, valor, vai ser igual a mdtp, ou melhor, a mi.cb líder.valor. E aí vou colocar aqui por último, depois a gente faz a alteraçãozinha que eu comentei, mi.cb, vou procurar aqui o formulário, né? Ponto valor é diferente de mdtp, ponto, tp formulário, funcionário, dem.range, cifrão, m cifrão 2, ponto valor é igual a mi.cb, busca, formulário de funcionário, ponto valor. Tá? Então, o que eu fiz aqui, galera? Desse jeito, ele vai fazer as buscas para mim, já vai colocar todas essas funções aqui para mim já na prática, tá? Depois que ele fez isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que vir aqui, olha, e a gente vai alterar um pouquinho esses ifs daqui a pouco, mas eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Assim ele já funciona, mas vai ficar um pouquinho melhor. Call md listas.atlts. Por isso que eu coloquei o Advanced Filter dentro desse módulo, porque agora toda vez que eu chamar esse módulo, ele não só vai colocar os dados, mas vai atualizar os dados também. Isso fica bem legal, tá? Então, vou salvar o código, vamos rodar ele desse jeito, tá? Então, eu vou vir aqui até pra gente ver se tem algum bugzinho. Então, ele está sem filtro, beleza. Agora, eu vou procurar, por exemplo, contador. Então, eu vou vir no cargo, contador, e vou filtrar, tá? Então, opa, deixa eu ver aqui. Porque que ele não foi. Cargo contador. Ah, tá. Porque eu estou clicando no botão de limpar, né? Então tá limpando bonitinho. Poxa, cargo contador. Agora sim, botão de filtrar. Contador. Assustei aqui até agora. Então percebe que ele vai ficar só o contador lá, só o contador aqui. Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, manutentor, que tinha bastante. Então tá aqui, olha. Limpou o filtro. Voltou todo mundo. Agora eu vou filtrar um nome. FU. Tá bom? Vai dar o fulano ali, né? E o novo funcionário, tá vendo? Porque os dois têm FU. Então, filtrou fulano e novo funcionário. Os dois têm FU. Aquele caso do asterisco que a gente comentou. Limpou. Agora eu quero que tenha FU. E eu quero que seja também da área da manutenção. Departamento manutenção. Filtrou. Agora só tem um, porque ele aplicou os dois filtros ao mesmo tempo, tá? E aí ele fica bem dinâmico, numa estrutura bem legal aí para você estruturar. Agora, por que eu falei que a gente precisa fazer uma alteraçãozinha lá? Porque vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui fulano, tá? Aí vou filtrar. Aí vai trazer só o nome fulano. Beleza, ótimo. Aí eu quero fazer outro filtro. Aí a pessoa veio aqui, olha, apagou. Ó como os bugs acontecem, né? A gente tem que prestar atenção, porque senão a gente deixa passar. Aqui mesmo eu estava esquecendo disso. E agora eu quero todo mundo da manutenção, por exemplo. Ou melhor, eu quero todo mundo do financeiro. Percebe que o fulano, né, ele não deveria estar lá, né? Então o que ele vai fazer? Quando eu filtrar, não vai aparecer ninguém. Por quê? Porque ele está procurando fulano e financeiro. Só que o fulano ele não trabalha no financeiro. Ele trabalha na
contabilidade, na manutenção, né? Então o que vai acontecer? E esse filtro deveria ter sido removido, porque a pessoa tirou isso daqui, tá? Só que a gente falou para ele que ele só deve alterar a base de critérios quando a pessoa deixar diferente de vazio. Só que a pessoa aqui ela está sendo obrigada a limpar o filtro antigo e depois vir aqui e fazer o filtro do financeiro. Agora vai aparecer os dois funcionários do financeiro, percebeu? E isso daqui é aquele tipo de coisa que gera reclamação do seu cliente depois, né? Então por isso que eu quis mostrar aqui para vocês realmente essa falha, né? Justamente agora a gente vai aprender como é que a gente melhora isso. Então vamos lá no código, a gente vai fazer uma mudança pequena aqui que vai resolver esse probleminha. Eu vou abrir esses ifs aqui, olha, então eu vou jogar ele, depois do demo, eu vou jogar ele aqui para baixo, vou fazer o primeiro separado aqui, para não confundir ninguém, tá? And if, e agora eu obrigatoriamente preciso do end if, né? O que eu vou fazer aqui, ó, else, caso contrário, tá? Você vai fazer o seguinte, ponto range, cifrão i, cifrão 2, ponto value igual a empty. Então o que ele vai fazer? Caso a pessoa deixou o texto padrão, ele limpa aquele campo, aí vai ficar fácil, tá bom? Então agora eu posso, se eu não quiser, eu posso copiar isso daqui, olha, Ctrl C. E aí eu posso só, joga, indenta, vem aqui e cola, tá? Então fazendo isso ele já vai aqui me ajudar, já vai ficar certinho aqui pra mim. Deixa eu só copiar aqui, certo? E aí eu só tenho que trocar aqui o I por J, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para todos os outros, ok? Então que daí todos os outros vão ficar certinhos já. Então vou jogar aqui para baixo, vou vir aqui, olha, colei. Vou colocar aqui K, próximo. Então por isso, galera, sempre testem, façam bastante verificação. Eu falo isso muito, repito muito isso, repetitivo nesse ponto. Por quê? Porque é onde os alunos erram. Eles fazem o código e eles acreditam que o código vai funcionar maravilhosamente bem, porque a gente tem essa mania de achar que a gente fez o código mais lindo do mundo. Mas não é bem assim. Como vocês viram, olha, eu fiz uma mudança de lógica, agora o código fica melhor, tá? E não é uma mudança difícil de fazer. Então vale a pena, às vezes, você fazer uma mudança que vai fazer o seu cliente ter uma usabilidade melhor aí do seu projeto. Se é que existe a palavra usabilidade, sei lá. Mas enfim, o que eu vou fazer? Vamos testar desse jeito, vamos fazer a mesma brincadeira que a gente fez, ó. Então eu vou colocar aqui o fulano, filtrar. Apareceu só ele. Vou limpar e agora eu vou pedir para filtrar financeiro. É o mesmo caso. Agora, olha, mudou para financeiro, tá vendo? Então agora ele fica mais dinâmico, mais interessante ali para o seu cliente poder utilizar, ou até para você mesmo poder utilizar, né? Não ficar sofrendo aí com bobeira, né? Com um detalhezinho tão simples. Tudo bem, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar o formulário, né? Então, porque a gente está falando de uma avaliação de desempenho. Então, agora que eu já tenho meus funcionários, já consigo fazer filtro, um monte de coisa, agora eu vou criar os meus formulários, vou dar essa possibilidade de criar formulários e a gente depois vai aprender como é que a gente pode gerar esses formulários, enviar esses formulários e, por último, a gente vai estruturar a forma correta de importar esses dados de volta para você não ter que ficar digitando um por um, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.